vamos criar então uma API, né, utilizando o aplicativo de funções, que é a Function App, né, da Azure, que são aquelas funções que você coloca e você não precisa cuidar do servidor, né, uma plataforma como serviço, Platform as a Service, tá? E nós vamos criar uma API lá que ela vai fazer uso de uma base de dados SQL Server também na Azure. Então a gente pode começar criando a base de dados SQL Server na Azure. A gente vai clicar aqui em SQL Server. Vamos criar, né, um SQL Server. Se você não tiver, aqui é porque eu já usei, então aparece aqui. Se não, você pode vir aqui e colocar SQL Server. Vai aparecer aqui, ó, SQL Server. Não põe em máquinas virtuais não, tá? Só SQL Server, porque aí a gente não precisa criar máquinas virtuais nem nada, ele cria pra gente. Vou criar um servidor SQL Server. Vou criar um novo grupo de recursos aqui para nossa API. Vou chamar ele de API. A gente vai criar uma base de dados, né, chamada Faesa, tá bom? faesa.database.windows.net. A localização, vou botar aqui Brasil Salta, vamos tentar ver se funciona, né? Brasil Salta aqui, beleza. Autenticação SQL, eu não quero usar o Entra. Microsoft Entra é o Active Directory, né? Ou seja, sistema de diretórios da Microsoft. Eu tenho que ter isso pronto. A gente vai criar aqui um administrador, que vai ser Rafael. A senha que vai ser Faesa, hashtag 1234. Faesa, com F maiúsculo, hashtag 1234. Pronto. Tá isso aqui. Não tem mais nada que eu precise me preocupar. Só mandar criar. Basicamente, então, criei um grupo de recursos para isso, que eu chamei de API. O recurso existe, né? Que nem eu falei com vocês já, para poder depois, quando eu for remover tudo de uma vez só, né? O grupo de recursos todos. Aí eu coloquei também o nome do banco de dados, basicamente isso. E aí ele vai criar. Depois que ele for criar, eu tenho que criar o banco de dados aqui dentro, né? Então vamos lá, tá criando aí. Bom, enquanto ele está criando, eu posso ir ganhando um pouco de tempo e criando outras coisas se eu quiser, né? Se quiser mexer, qualquer outra coisa aqui da Azure eu posso fazer. Eu vou dar uma pausada no vídeo e esperar ele ficar criado para a gente continuar aqui. Foi criado aqui. Eu posso clicar aqui para ir no novo recurso, né? E só para poder olhar aqui. E aqui eu posso criar meu banco de dados, que eu não criei ainda, eu criei só um SQL Server. Aqui dentro eu crio um banco de dados. Ele me oferece aqui, se eu quiser, você quer criar um database for free, né? Quer criar um de graça? E aí ele fala aqui, no máximo vai ter 32 gigas, né, e tal. Para o nosso caso, ok. Em vez de eu pagar aqui R$ 52 por mês, vou botar aqui que vai passar a ficar de graça pra gente. De testar, joia. Vou chamar meu banco de dados de API, API DB, né? API Database. Só mandar criar. Deixa eu ver, não, deixa eu dar uma olhadinha aqui, mas acho que é só mandar criar mesmo. Não, eu posso aqui, ó. Eu vou vir aqui em rede, já vou fazer logo isso depois. Adicionar o endereço IP do cliente atual, sim, porque a gente vai precisar criar umas bases de dados lá, de teste. Então é bom que o endereço IP do cliente atual, que é o que a gente está usando agora, seja liberado lá, né? Isso aí acho que ajuda. Permitir que isso aqui a gente não consegue. Bom, isso depois a gente acerta. Vamos revisar e criar. Vamos criar. Que depois, quando a gente cria o banco de dados, a gente tem que dizer que qualquer recurso da Azure também pode acessar ele. Ele tem um firewall, né? A gente vai liberando só para alguns IPs, se eu quiser, para alguns locais. Mas como a nossa Function App vai estar também rodando na Azure, a gente libera para recursos da Azure acessarem esse SQL, que é suficiente, né? Que a Function App vai conseguir acessar, tá bom? Então, eu vou dar um pause de novo aqui no vídeo para esperar esse banco de dados ser criado. A gente vai criar uma tabelinha lá dentro. Bom, o banco foi criado. Vamos então lá no recurso. O que a gente vai fazer agora aqui no editor de consultas, a gente vai criar uma base de dados lá. Aqui, para que isso aqui funcionasse, é que eu precisava que o IP do servidor tivesse sido liberado lá na hora da criação, né? Aquilo que eu falei com vocês. A senha foi Rafael, o usuário foi Faesa com F maiúsculo,
hashtag 1234. Se não me engano, era essa a senha. Vamos ver. Aí tem aqui ainda questão de segurança que a gente tem que ajustar aqui. Desculpem, configurações. Vamos ver aqui. Um lugar da segurança aqui que a gente tem que ver. Vai deny public access. Network access set to yes. Não está com liberação pública de acesso ao banco, né? Resolver isso aqui agora. Bom, vamos lá aqui. Em visão geral, tem uma parte aqui que, na verdade, esse acesso não é aqui no banco de dados, é lá no SQL Server, né? Mas se a gente vier aqui aqui tem, ó, em configurar acesso, se clicar aqui já vai lá direto. Mas você poderia ir também no SQL Server, lá na FAESA, em redes. Aí tem que acesso à rede pública. Coloco sim, redes selecionadas. Aí eu já posso adicionar o IP do cliente e posso permitir que os serviços e recursos da Azure acessem esse servidor. Posso fazer essas duas coisas. Então, salvar. Esse aqui é importante para o meu Function App acessar. Isso aqui é importante para eu conseguir agora entrar e criar a tabela. Tá bom? Então, vamos voltar para a página inicial e vamos voltar para o banco de dados aqui que eu criei. Né? Editor de consultas. Agora sim, vamos ver se vai funcionar. FAESA hashtag 1234, que foi assim que eu criei. Ele vai entrar aqui no meu editor de consultas. Ótimo. Eu vou criar uma consulta aqui. Eu já tinha ela copiada aqui. Opa, tinha uma coisa faltando aqui. Que era o seguinte. Eu tinha uma consulta aqui para criar uma tabela de usuários. Usuário e nome, né? E um identificador que é um alto incremento. Para adicionar esses 3 usuários aqui. Vamos ver se vai dar certo. Pronto. Teoricamente ele criou. Deve ter criado as tabelas aqui, ó. Tá criada a tabela aqui em usuários, tudo direitinho, criou, inseriu esses 3 usuários. Para eu poder acessar isso lá da minha API, né? Então, estou com minha base de dados criada, com dados iniciais entrados aqui. Beleza, vamos lá criar a nosso aplicativo de função, né? A gente pode vir aqui, aplicativo de função. Se não estiver aparecendo aí, é só escrever aqui, aplicativo de função. Aplicativo de funções, ó, apareceu. Vamos criar um novo aplicativo de funções. Só mandar selecionar. O nome do aplicativo de funções que eu vou criar vai ser API, vai ser FAESA. FAESA. Vou escolher aqui Brasil South. Ele vai botar um nome todo doido, fica um nome grande, esquisito. Mas isso não tem problema, porque é uma API, não é para ser acessada por você, é para ser acessada por um serviço cliente, né? Então não tem um problema muito grande. Vou ter que escolher aqui a pilha de runtime, ou seja, é Python. Vejo aqui o padrão, tá? E mando. Opa, não, revisar criar não, desculpa, faltou uma coisinha que eu tinha que ter acertado aqui, no básico. Aqui no grupo de recursos, eu deixar no grupo de recursos API, que eu já tinha criado só para esse tipo de coisa, né? Para ficar tudo junto. Agora sim, eu posso revisar criar. Vou mandar criar meu aplicativo de funções. É interessante botar no grupo de recursos, mesmo que a gente botou no banco de dados, que quando a gente apagar o grupo de recursos, ele apaga tudo, né? Isso não é, obviamente não é essencial, mas isso organiza os seus projetos, né? Então vamos lá, vamos deixar ele criar aqui. E aí a gente tem duas formas de criar a função quando a gente tem uma function app. A gente pode utilizar a linha de comando, a gente pode utilizar o VS Code, né? Na aula passada eu mostrei para vocês como é que fazia no VS Code, várias pessoas tiveram problemas, então eu vou fazer nesse vídeo agora utilizando a linha de comando, para vocês verem também que não é difícil, é uma coisa relativamente simples, tá? Vou esperar ele criar aqui e a gente faz. Vamos lá então. A function app foi criada, eu vou lá para o recurso, tá? Ela tá aqui.
direitinho. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar aqui, vou abrir um Cloud Shell. Poderia fazer por linha de comando também instalando o Azure CLI, né, o Azure CLI, na minha máquina e fazendo a mesma coisa que eu vou fazer aqui agora, tá? O que eu vou fazer? Para não ter que criar todos os arquivos necessários para o projeto na mão, eu vou baixar do Git um projetinho que eu tenho aqui. Opa, esse veio uns caracteres a mais aqui. Um projetinho que eu tenho aqui no Git, que é um projeto bem simples, bem básico, de uma Function App, que é um Python, uma API Python, em Python, né? Então, eu vou fazer isso, um git clone nesse cara aqui. Vocês podem gravar aí, dar um pause no vídeo aí e copiar o URL se quiser, né? E aí, ó, ele vai criar essa diretória. Eu dou um cd para entrar nessa pastinha que ele criou, function quick start python http azd. Se eu der uma olhada no que tem aqui, eu vou dar o comando aqui, que é esse comando ls-l. Ele me mostra quais foram os arquivos que foram criados. Esses arquivos todos fazem parte do projeto inicial. A gente vai ter que mexer basicamente nesse cara aqui, functionapp.py, e também no requirements, porque a gente vai precisar de uma bibliotequinha para poder acessar lá a base de dados, né? E aí, para poder editar esses caras, o jeito mais fácil é clicar nesse botãozinho aqui de editor, tá? Vamos clicar nele e ele vai falar que para isso ele precisa ir para o Cloud Shell no modo clássico. Ele vai mudar automaticamente aqui o Cloud Shell e a gente vai poder editar esse arquivo aí com facilidade, não com muita dificuldade. A gente vai ter que entrar de novo lá na pastinha, né? E vou clicar aqui, ó. Aqui, desculpa, esse aqui, que é abre chaves e fecha chaves, que é um editor. E aí eu seleciono aqui dentro de functions tem o functionapp.py. Aqui, eu posso até implantar isso aqui direto, se vocês quiserem, antes de fazerem esse acesso à base de dados, vocês podem implantar isso aqui, exatamente o que está aqui, que vocês vão conseguir acessar usando o get, usando o post, e aí ele vai retornar uma mensagenzinha, né? Primeira coisa que a gente faz aqui é que eu vou mudar esse auth level aqui de function para anonymous. Anonymous. Por que isso? Porque o function ele pede uma chave de acesso que a gente tem como acessar lá no portal. Anonymous ele não pede nada. Todo mundo pode acessar para nossa API de teste aqui, eu acho que é suficiente. Eu vou tirar o login também, porque eu não vou usar login para nada. E eu tenho já meu programinha pronto aqui, que eu vou mostrar para vocês. Tá? Vou copiar aqui, vou colar lá. Então aqui, a partir daqui, vou apagar e vou colar com o que eu fiz. E basicamente o programinha meu faz o seguinte. Também peguei esse exemplo, né? Preparei esse exemplo, peguei esse exemplo aqui, dei uma modificada e botei ele do jeito que eu queria. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu estou criando aqui uma função, uma app, uma função que é uma function app, dizendo que é anônimo o acesso. Aqui é uma connection string, que depois eu vou preencher, que é a string de conexão com o banco de dados, eu tenho que pegar lá para dar uma olhada. E aqui está dizendo, ó, app route, se for um HTTP GET, ou seja, se o método for GET, aí ele vai rodar isso aqui que está aqui embaixo, que recebe um parâmetro, né? O REC, que é um objeto do tipo HTTP REC, request, desculpa, e retorna um HTTP response. Então, o que esse cara aqui tenta fazer primeiro? O CNXN aqui é uma conexão usando essa biblioteca PyODBC. Então, aqui faltou botar import PyODBC. Então, aqui ele conecta usando a connection string, que depois eu vou pegar lá. Aqui ele obtém o cursor é para ele poder executar uma query SQL, por exemplo, vai dar um cursor.execute aqui a query, selecionar usuário, vírgula, nome from usuários, e aqui eu pego todos os usuários. Isso aqui, se vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem procurar referência sobre PyODBC na internet, tem um monte aí de como acessar, como usar e tal. E aqui eu processo todos os resultados, vou botando numa lista, né, um JSON que eu vou criando aqui com o usuário, o nome do usuário, depois que eu fecho a conexão e retorno
JSON dump, ou seja, transformando para string o meu JSON, dizendo que é um application JSON e status code 200 que é sucesso. Né? Se tiver qualquer exceção na hora de rodar o PyODBC, não conseguiu acessar o banco de dados e tal, ele vai dar um erro connection to database. Qualquer outro erro ele vai dar aqui, isso aqui. Posso botar as mensagens em português se eu quiser depois e tal. Então isso aqui está pronto. Basicamente o que eu preciso aqui é da connection string. Então o que eu vou fazer para pegar a connection string? Eu vou diminuir isso aqui, porque eu vou ter que ir lá aqui na Azure. Vou voltar aqui na página principal para vir na base de dados que eu criei, foi a APIDB, né? E tenho que pegar aqui a string de conexão, né? Vamos ver aqui a string de conexão para isso aqui. A gente vai aqui, ó, é aqui do lado, em configurações, tem cadeias de conexão. E aí aqui é o DBC, porque a gente está usando o PyODBC, que é via ODBC. Então eu basicamente preciso copiar isso aqui. Copiar, você pode selecionar clicar aqui nesse botãozinho embaixo que ele copia. Vem para cá para o código, vou aumentar aqui de novo para editar o código melhor. Vem aqui no código e dou um Ctrl V aqui, entre aspas, né? A única coisa que eu tenho que botar é a senha do banco de dados aqui, que ele não botou, a gente tem que botar aqui em aberto. O que a gente estava usando era o faesa hashtag 1234. Era essa senha que eu estava usando. Tem que mudar, então é voltar, ó, tirar esse your password here pela senha que eu estiver usando, tirando inclusive as chaves, né? Então aqui eu tiro a chave, tiro tudo e escrevo faesa hashtag 1234. Isso. Foi. Era o que eu estava usando. Prontinho. Tá feito minha connection string. Tudo aqui certinho. Basicamente o que eu preciso fazer agora é gravar isso aí. Na verdade, se eu vier para... Eu vou ter que editar agora um outro arquivo, que é o requirement. Se eu vier para cá, ele já me pergunta se eu quero salvar aquele. Quer ver, ó? Deseja salvar as alterações feitas? Põe salvar. Salvo e ele abriu isso aqui. O requirements é onde ficam a lista das bibliotecas que eu estou usando, que eu preciso importar, né? Então eu vou botar aqui o PyODBC, que é o que eu estou usando também. Vou sair desse cara aqui, só clicar em outro, aí ele vai salvar. Ótimo. E agora eu já está pronto o meu código aqui. Eu já posso subir, publicar, fazer o deploy dele. Então eu tenho aqui um comandinho que eu uso, que é esse aqui, ó, que é o func azure function app publish faesa é o nome da API que eu criei, né? Da function app que eu criei. Então, você pode substituir isso pela function app, é o nome que você criar. Então vamos vir aqui, vamos colar isso aqui. Func azure function app publish faesa, que é o nome da function app que eu criei. Então vamos ver aqui, ó. Ah, eu não botei aqui. Tem que ter um menos menos Python. Vamos ver se agora vai. Faltou botar um menos menos Python no final. Aqui, ó, o publish faz o menos menos Python, para ele saber que é Python. Entender esse código como Python, né? Então ele está criando aqui, fazendo deployment. Vai demorar um minutinho o deployment, mas depois disso eu vou conseguir acessar ele. Ele vai me dizer, inclusive, aqui a URL que eu tenho para acessar. Depois eu mostro para vocês que também consigo ver essa URL lá no portal, se por acaso eu perder isso, não estiver achando, por qualquer motivo. Só lembrando que essa função aqui, ela está sendo mapeada só para o get, mas você pode fazer outras funções com post também. Com post, com put, delete, do mesmo forma que a gente fez aqui com o get, tá? Acho que esse jeito aqui com a ediçãozinha aqui talvez seja mais fácil, que vocês não vão ter problema, que o problema que tiveram lá com o VS Code. Vamos pausar o vídeo aqui e a gente volta quando o deploy estiver feito, porque demora uns minutinhos, tá? O deployment acabou. E aí no final ele dá aqui a minha invoke URL. Essa URL aqui, ó, é que eu uso para poder acessar a minha funçãozinha de get. Se tudo tiver funcionado bem, basta eu colocar ela aqui, tá aqui ela,
que ela vai me retornar, vai consultar a base de dados, vai me retornar as entradas lá da base de dados. Opa, unexpected error occurred, name JSON is not defined. Eu esqueci de botar aqui a biblioteca do JSON. Só um minutinho, vamos fazer isso aqui. Aqui, faltou aqui. Vamos voltar aqui no editor. Foi bobeira minha mesmo. Aqui no Function App, faltou importar o JSON. Por que isso? Porque tem um lugar aqui embaixo, ó, onde ele faz um JSON dumps. Ele usa isso, ele usa a biblioteca JSON e eu não tinha importado ela. Então eu vou sair aqui, é só clicar em qualquer outra coisa que ele manda salvar. E o negócio só que eu vou ter que fazer um deploy de novo, né? Setinha para cima, ele roda o último comando de novo. Então vou dar um enter nele aqui e vamos esperar de novo o tempo do deploy. Pronto, foi feito o novo deploy. Agora espero que esteja tudo certo, né? Vou copiar aqui essa URL de acesso. E aí é só vir aqui. Vamos acessar. Opa, deu tudo certo, ó. Isso aqui ele acessou a base de dados, pegou os dados lá, minha URL está 100% funcional. Só sempre acessar esse dado aqui. Ou então, agora eu vou até fechar o Cloud Shell aqui e só mostrar para vocês que em qualquer momento que eu quiser, se eu vier aqui na minha Function App Faesa, né? Aqui embaixo tem né, o nome do método que foi criado lá, o HTTP GET, que ele é um gatilho dele é o HTTP. Se eu vier aqui em invocações e muito mais, e aqui em código teste, eu consigo pegar a URL da função. Sempre. Aqui ele lista a função, né, o meu código, mas eu não consigo mudar ele não. Para mudar tem que ser sempre lá no caso lá no Cloud Shell aqui, né? Mas vamos lá, o URL da função, se por acaso eu perdi, não sei mais qual é a URL, aqui no default tem essa aqui, ó. Qualquer uma delas, na verdade, elas são iguais, né? Essa aqui foi aquela que eu copiei lá. Tá sempre aqui. Só copiar e pronto. Consigo acessar a minha URL. Tudo publicado, funcionando direitinho. Beleza? Se quiser apagar tudo, a qualquer momento, não preciso mais disso aí. É só vir aqui no grupo de recursos API, que a gente colocou tudo lá, e mandar excluir o grupo de recursos. Vou fazer isso agora aqui só para mostrar para vocês, mas aí eu tô apagando tudo que foi criado, tá? O nome é API do grupo de recursos, manda excluir. Ele está excluindo todos os recursos criados por mim. Tudo que eu fiz até agora. Beleza? Valeu!